A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa está apresentando uma série especial sobre vacinação para abrir a temporada 2021. No programa de hoje, a gente continua esclarecendo algumas desinformações sobre vacinas e fala também sobre a obrigatoriedade da vacinação e o sistema imune na primeira infância, faixa etária em que as pessoas recebem a maioria das vacinas. Quem segue conosco é a biomédica e mestre em virologia pelo Instituto Evandro Chagas, Ana Alice de Aquino, a estudante de graduação em Ciências Biológicas pela USP Ribeirão Preto, Natália Pereira da Silva Leite, e o estudante de graduação em Ciências Farmacêuticas pela USP Ribeirão Preto, Wassim Said. Bom, recentemente o presidente Jair Bolsonaro disse que não precisaria se vacinar porque já havia contraído a Covid-19. Isso faz algum sentido? Eu queria que vocês explicassem, não apenas tendo a Covid-19 em mente, mas também outras doenças para as quais a gente tem vacina. Bem, a vacinação ela é o método mais eficaz na prevenção de doenças infecciosas. Então, assim, no cenário ideal, as vacinas elas deveriam ser administradas antes da exposição ao patógeno. Porém, nem sempre isso acontece, né? Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma vacina que seja contraindicada se o indivíduo já tiver apresentado a doença, mas eu gostaria de citar duas vacinas em específico, né? Uma é a da dengue, que é uma vacina que, aliás, só é recomendada atualmente para quem já teve a doença, e a vacina da Covid-19, que também não entra nessa recomendação, né? Ela é recomendada tanto para quem já teve, quanto para quem não teve. Até porque a gente não sabe quem teve, quem não teve, então a recomendação é geral. E também porque já está mais do que evidenciado que a infecção prévia pelo SARS-CoV-2, ele não protege contra um próximo episódio de Covid. Então, a vacina, para quem já pegou, mesmo para quem já tenha pegado a Covid-19, ainda assim é recomendada. É muito importante quando as autoridades da saúde, por exemplo, indicam a vacinação, por exemplo, da Covid, para quem já teve Covid, a gente seguir, porque ainda existem muitos estudos sobre a imunidade causada pela doença, e a gente sabe que muitas doenças, a imunidade causada pela infecção é diferente da imunidade causada pela vacina. Então, por isso é extremamente importante tomar as vacinas, porque muitas vezes a imunidade causada pelas vacinas é muito melhor e mais eficaz. Uma questão interessante sobre isso, de um exemplo, é a vacina do sarampo, né? Ou a vacina do sarampo que está dentro da tríplice viral, enfim. É que a infecção natural pelo sarampo, ela geralmente dá uma imunidade pela vida toda. E aí as pessoas elas generalizam isso para as outras doenças e acham que eu peguei o sarampo uma vez, então eu não vou precisar vacinar, então se eu peguei Covid-19, então eu não vou precisar vacinar depois. Que isso, de alguma forma, faz sentido na cabeça. Mas, não, como a Natália realmente falou, os estudos estão mostrando que a imunidade gerada pela infecção natural pelo coronavírus é diferente da imunidade gerada pela vacinação. Porque a vacinação, quando a gente produz uma vacina, a gente espera ter um nível de imunogenicidade, ter um nível de anticorpos, um nível de resposta celular, de célula T, por exemplo, padrão. Então, ela não pode desviar tanto, ela tem que ser uma forma esperada em cada paciente. Então, isso a gente tem estudos mostrando isso. E também, isso vem da infecção natural por outros coronavírus também. Então, por exemplo, as pessoas estavam imaginando que o coronavírus ele poderia gerar uma imunidade de 6 meses, 12 meses, ou pelo resto da vida. Isso porque a gente já tem outros coronavírus que já infectam seres humanos. Não é o mesmo coronavírus, não é o SARS-CoV-2. A gente tem o SARS-CoV-1, temos o MERS-CoV, temos outros vírus que compõem o resfriado. O resfriado ele é causado por outros vírus, não é só por exemplo, sobre o adenovírus, sobre o rinovírus, ele é causado por outros vírus também, incluindo os coronavírus. E, a partir desses dados, a gente imagina que o resfriado ele gera uma imunidade de 12 a 18 meses. Então, é o que a gente espera com uma vacina também. Mas, assim, o que a gente tem visto é reinfecção. Então, a reinfecção ela pode ocorrer tanto pela imunidade natural, o vírus, a pessoa produziu X anticorpos, só que esses X anticorpos, essa porcentagem de anticorpos não foi útil contra uma infecção posterior.
Mas também, como a gente está vendo, é que tem a questão das variantes. Então, da mesma forma que a gente tem as variantes da influenza, que é o vírus da gripe, como a Ana falou, dos subtipos, então tem cada subtipo, que é o que vai determinar por quanto tempo você vai ficar imune depois de ter se vacinado contra a gripe. Temos também a taxa de mutações dos vírus. Então, as variantes que vão surgindo daquele vírus que a gente conhece. Então, o vírus de Wuhan, que foi descoberto, foi isolado em Wuhan, lá na China, em 2019 para 2020, ele não é o mesmo que está circulando aqui no Brasil, ele sofreu mutações. E também a gente tem que considerar as outras variantes, então a variante de Manaus, a variante britânica, a variante sul-africana. Então, a gente conseguiu mostrar, já foi mostrado que a vacina de Oxford, a Covishield, quando ela é desafiada com a variante britânica, ela não tem a mesma resposta, ela não induz a mesma resposta, os anticorpos não se ligam tão bem ao vírus. Então, isso mostra a importância da gente se vacinar contra o coronavírus, seja com a Coronavac ou com outras tecnologias. Isso é importante também citar, de que é interessante a gente ter dezenas de vacinas sendo produzidas com cada tecnologia diferente para a gente se imunizar, para a gente produzir vacinas contra diversas variantes possíveis. Então, por exemplo, a tecnologia de vacina de RNA, ela é bem versátil para a gente produzir vacinas diferentes que funcionem contra variantes diferentes. Já agora, uma vacina, por exemplo, inativada como a Coronavac, talvez seja difícil a gente modificar todo o protocolo, toda a plataforma para funcionar contra uma outra variante, porque ela funciona com o vírus inteiro. Enfim, são essas peculiaridades, são essas especificidades de cada vacina que vão determinar a duração da imunidade e a epidemiologia dessas variantes também. Então, só para fechar essa parte aqui, se você está preocupado com variante, que é o que a gente está mais discutindo também esses dias, então você tem que considerar usar uma máscara boa, seguir os protocolos de segurança, de cuidados básicos contra o coronavírus, porque as mutações, essas variantes, não surgem do nada. Elas surgem porque elas infectaram outras pessoas, as outras pessoas infectaram outras pessoas, e isso fez todo um evento em cadeia em que várias variantes foram surgindo. Então, se você não quer uma variante nova que tem uma taxa de letalidade maior do que a gente vê com outras variantes, então considere se proteger contra o coronavírus, mesmo você não tomando vacina, use máscara, é a coisa mais barata que a gente tem para fazer. Enfim, proteja-se e evite novas variantes. Use máscara e use corretamente, né, assim, porque hoje em dia tá meio difícil da gente ver o pessoal usando máscara direitinho na rua. Bom, quando a gente lê as discussões das pessoas nas redes sociais sobre vacinas, é comum vermos quem é contra ou não acredita na eficácia, dizendo, toma quem quer. Afinal, as vacinas são ou deveriam ser obrigatórias? Quais os riscos de uma cobertura vacinal muito baixa, não só em relação à Covid, mas em relação a qualquer outra doença? Existem muitas normativas, né, que regulamentam essa obrigatoriedade de vacinas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, em outros países, e isso tem uma razão. Existe uma razão pelos quais os cientistas incentivam a vacinação obrigatória e porque tem legislação para isso. As vacinas, elas são imunobiológicas e já são utilizadas há muitos anos. Elas têm uma legitimação científica muito grande, elas são muito bem estabelecidas, então os estudos são muito bem consolidados, então isso é bem consolidado, que é uma coisa eficaz, que é uma coisa segura para aplicar nas pessoas. Fora isso, as vacinas também elas salvam de 2 a 3 milhões de vidas por ano, então a gente não pode simplesmente ignorar esse saldo da importância que ela tem na saúde pública, e as vacinas também são muito importantes na questão econômica dos países. Essa questão de que é mais barato prevenir do que remediar, isso é verdade. Tem vários estudos que apontam que é muito mais barato para os países quando eles investem em vacina do que depois eles gastarem com essas pessoas com doenças imunopreveníveis nos hospitais. Então, as vacinas elas são muito importantes, tanto para a saúde pública, né, que é algo que a gente preza, todo mundo preza, e quando a gente pensa pelo lado da economia. E outra coisa muito importante é a questão que a gente traz da imunidade de grupo. Por que só você pode se vacinar e você não precisa se preocupar se o seu vizinho está se vacinando também?
É muito importante que a gente tenha uma alta porcentagem da população vacinada para poder fazer a manutenção das coberturas de vacinação. E isso é importante por quê? Porque a gente previne que haja uma epidemia, a gente faz com que as doenças estejam controladas. Por exemplo, no Brasil, as campanhas de vacinação de poliomielite sempre foram um sucesso, né? Tem uma tendência de diminuição das coberturas vacinais, mas as campanhas de poliomielite no Brasil sempre foram muito bem sucedidas. A gente não tem poliomielite no Brasil faz muito tempo que a poliomielite ela foi erradicada. Mas então isso quer dizer que a gente não precisa mais se vacinar, que a gente precisa descuidar? Não. Existem alguns países, como o Paquistão, onde a poliomielite ela ainda é endêmica. E hoje o trânsito internacional de pessoas ele é muito grande, tem gente indo e vindo, e isso é muito fácil. Então, para alguém infectada com o vírus da poliomielite vir para o Brasil, isso é muito fácil. Mas se a gente tem uma cobertura vacinal onde um monte de gente é vacinada, a maioria das pessoas estão vacinadas, a pessoa pode vir carregando o vírus, mas uma epidemia não vai se instalar, porque provavelmente o próximo hospedeiro que o vírus vai encontrar vai ser uma pessoa vacinada. Então, a gente consegue ver a importância dessa imunidade de grupo. E também para proteger as pessoas que não podem se vacinar, porque existem pessoas que têm alergia a alguns componentes de algumas vacinas, pessoas que têm algum problema no sistema imunológico, como portadores de HIV, que são imunossuprimidos. Mas é importante a gente pensar que a gente pode proteger essas pessoas através da nossa vacinação. Eu, me vacinando, eu estou protegendo um monte de pessoas que não podem se vacinar por motivos particulares, como a questão da alergia. Aí, pensando na questão de obrigatoriedade, essa palavra ela é muito forte, né? Muita gente vê essa palavra obrigatoriedade e já fica meio assim. Mas a vacinação obrigatória, ela tem implicações como quaisquer outros deveres que a gente tem. A gente nasce numa sociedade onde a gente tem direitos e deveres. E existem muitas coisas que a gente tem que cumprir, senão a gente sofre algumas sanções, a gente sofre algumas implicações. Vacinação obrigatória, ela não é implementada de uma forma à força, ninguém vai te vacinar à força, mas se você não quiser se vacinar, você vai sofrer algumas coisas. Por exemplo, você não vai conseguir matricular o seu filho na escola, você não vai conseguir receber alguns auxílios do governo, como Bolsa Família. Então, se você não quer se vacinar, você também vai sofrer alguma coisa. E isso acontece com todos os outros deveres que a gente tem que cumprir na sociedade. É legal a gente pensar também, por último, que as nossas liberdades individuais, elas não podem ferir o coletivo dessa maneira, porque a não vacinação, ela prejudica a saúde pública de uma maneira absurda. Então, a gente não pode ser egoísta a esse ponto. A vacina, ela é um dever que garante o direito à saúde de todo mundo. Todo mundo, todos os cidadãos têm direito à saúde. O dever de se vacinar garante isso para todo mundo. Então, é muito importante que a vacinação seja obrigatória por conta desses aspectos. E essa discussão também de obrigatoriedade das vacinas não deve se limitar a um país só. A gente não pode só limitar o Brasil, por exemplo, se o mundo inteiro fosse anti-vacina ou não tivesse políticas de obrigatoriedade em vacina, em saúde pública. Por quê? Como a Natália mesmo disse, o Brasil inteiro depende do mundo e o mundo inteiro depende do Brasil, ou depende de cada país. Então, é complicado também a gente falar essa questão de obrigatoriedade hoje, que já eu acho que foi levantada essa questão pelo Gonçalo Vecina, era de que a gente não pode obrigar, não pode ter políticas tão completas, na verdade é meio difícil pensar em políticas completas hoje, mas de obrigatoriedade das vacinas, sendo que a gente não é todo mundo que está se vacinando, não tem vacina para todo mundo. É uma questão interessante de que também muitas empresas, muitos estabelecimentos agora estão pensando bastante sobre a vacinação. Isso já pensava antes, então, como a Natália falou, se você não tem a carteirinha de vacinação da sua família ou a sua mesmo, em muitos locais, em muitas empresas, você não consegue um emprego, então você tem que ter a carteirinha em dia, mas também é algo que a gente vai imaginar também para viagens internacionais também. Então a gente sabe, por exemplo, a vacinação contra a febre amarela para alguns países que tem uma endemia de febre amarela, o Brasil tem febre amarela do norte, então quando muitas pessoas vão viajar para lá, elas têm que ter a carteirinha de vacinação, tem que ter essa vacina aplicada já. Então, é algo assim. Eu imagino que daqui a pouco a gente vai realmente discutir a obrigatoriedade das vacinas de uma forma até mais ampla do que a gente já discutia antes. Então, não vai se limitar à Bolsa Família, ao emprego, mas ela vai se limitar, ela pode se expandir para outras esferas da vida da pessoa. Então, eu nem imagino, por exemplo, ter um Tinder agora de pessoas que só vão se relacionar umas com as outras se elas tiverem vacinadas ou tiverem com carteirinha de vacinação. Inclusive, eu tive que fazer a campanha do Todos pelas Vacinas no Tinder e eu falei isso. Tome vacina, por favor, porque, enfim, tem doenças que são evitáveis, que são preveníveis por vacinas. Essa eu não sabia que o Todos pelas Vacinas estava presente no Tinder também, acabei de ficar sabendo.
Eu tive que colocar algumas artezinhas lá para chegar em mais pessoas. E as pessoas me perguntavam, porque muita gente está discutindo sobre vacina, sobre fake news no WhatsApp, enfim, com a família. E muitas dessas pessoas precisam de uma forma de saberem o conteúdo correto, né, pegar a informação. E aí eu coloquei, por exemplo, quando a campanha foi logo depois da aprovação da Coronavac. E aí eu coloquei o que a Coronavac, como que ela funcionava. E deu certo, assim, as pessoas deram match, foi bem engraçado. Complementando a questão da baixa cobertura vacinal, tem um dado aqui que eu gostaria de compartilhar, que é que no ano de 2019, pela primeira vez, o Brasil ele não atingiu nenhuma meta de cobertura vacinal para as vacinas disponíveis no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. E esse cenário ele é muito preocupante no contexto de diversas doenças, como a poliomielite, que foi uma que a Natália citou, e eu gostaria de citar também a do sarampo, né, porque recentemente nós assistimos à reintrodução do vírus do sarampo e atualmente nós temos uma epidemia ativa na região norte e no sudeste, né, que está acometendo principalmente os estados do Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. O ano de 2020, eu acho que os dados oficiais não foram fechados ainda, né, acho que ainda estão sendo compilados, mas eu acredito que o cenário da pandemia só agravou isso. Então, o que nós vivemos com sarampo, para reviver isso com a poliomielite, eu acredito que a única coisa que falta é a reintrodução do vírus, porque a população suscetível para a circulação, para manter uma transmissão ativa, infelizmente, nós estamos vendo o que temos. A população suscetível para a poliomielite, hoje, está 61% a cobertura vacinal. Então, nós temos muitas crianças vulneráveis, né? Se não melhora esse índice, é realmente muito preocupante, né? E para diversas, foi citado aqui poliomielite e sarampo, mas a gente poderia sair discutindo cada um. De 2015 a 2019, realmente, só diminuiu. E uma questão interessante que você falou sobre o sarampo é que a União Pro Vacina surgiu exatamente por causa dessa questão do sarampo, né? Porque a gente viu que muita gente estava deixando de vacinar os filhos, e muitos grupos antivacinas, eles têm aquela ideia que eu falei, eu acho que no início, na metade do programa, de que você pegar o sarampo é melhor do que você se vacinar, porque quando você pega o sarampo, você fica imune pelo resto da vida, mas isso é horrível, porque é extremamente arriscado, né? E também a outra questão é de que, como a Natália falou, a poliomielite está sendo erradicada, ela está próxima da erradicação. A gente só erradicou 2 doenças na história, uma doença, na verdade, humana, a outra foi uma doença de bovinos, mas a primeira doença foi a varíola, que foi, inclusive, a doença contra a qual a primeira vacina foi criada. E a da poliomielite está sendo erradicada. A erradicação, normalmente, as pessoas confundem os termos, né? A eliminação é quando você elimina em algum país, elimina uma região, e a erradicação é quando você termina com totalmente os casos daquela doença no mundo inteiro. E isso está muito próximo com a poliomielite. Para colocar um pouquinho para as pessoas que, como a gente foi citando Bill Gates, que a gente citou alguns grupos, mas especialmente o Bill Gates, é que essa erradicação da poliomielite, que agora está sendo eliminada nos 2 países, o Paquistão e o Afeganistão, que inclusive são os países que eu tenho origem, é bem triste de saber disso, essa erradicação só está sendo possível por causa de um esforço global, um esforço incluindo o Bill Gates, incluindo a OMS, incluindo o Rotary e outras organizações contra a poliomielite. E isso é uma coisa muito bonita de ver, porque pessoas, organizações, não só governos, que estão procurando, cientistas, que estão procurando acabar com uma doença que é extremamente triste. Provavelmente as pessoas que têm a minha idade ou que nasceram na década de 90 não sabem o que é uma pessoa que pegou poliomielite, ou não sabe o que é pegar poliomielite, porque a gente eliminou no Brasil. Então, assim, se você não quer saber, diga graças às vacinas. Se você não quer saber o que é a poliomielite, agradeça as vacinas e promova a vacinação, porque, como a Natália disse, se alguém vier do Paquistão, que não vai ser eu, porque eu estou vacinado, mas se alguém vier do Paquistão infectado com a poliomielite, para passar para uma região e se tornar uma epidemia e acabar com todo esse progresso que a gente teve de saúde pública, é de uma forma muito fácil, porque o vírus se espalha muito rápido. Bom, para a gente finalizar essa parte de esclarecimento de fake news, existe um temor entre alguns países de que a aplicação de vacinas possa sobrecarregar o sistema imunológico das crianças. É bom lembrar que a maior parte das vacinas do calendário nacional de vacinação é aplicada justamente na infância. As vacinas realmente podem produzir algum efeito desse tipo nas crianças ou isso é só um mito?
É um mito. O cumprimento do calendário vacinal, ele está completamente de acordo com a competência do sistema imunológico do indivíduo, né? E como você contemplou na própria pergunta, não é à toa que a maioria da vacina ela está justamente prevista para ocorrer na infância, né? Porque é nessa etapa que os bebês e as crianças vão ser preparados para responder uma vez que eles entram em contato com esses patógenos. Até porque eles têm um sistema imunológico muito imaturo ainda. Então, perante uma infecção, talvez eles não consigam desenvolver uma resposta imunológica adequada. É diferente de quando você administra uma vacina, que o indivíduo ele vai ter a oportunidade, né, no caso a bebê e a criança, de desenvolver uma resposta de maneira segura, né, controlada, para quando ele for verdadeiramente exposto, ele consiga já ter uma defesa prévia. Uma coisa interessante também é de que as pessoas perguntam por que bebês têm que tomar tantas vacinas assim. E realmente, como a Ana falou, é que as infecções possíveis que podem ocorrer com bebês são fatais. Algumas têm uma letalidade, um risco de morte muito maior para bebês do que para adultos ou adolescentes ou idosos. É basicamente por isso, mas também a gente tem que considerar que não é só porque a gente sabe que muitas infecções ocorrem com bebês, mas também a própria história. 1/4 da população de bebês até o século passado, até a introdução das vacinas, morria. Por isso que muitas famílias tinham vários filhos, porque grande parte desses filhos morriam por causa de doenças que hoje a gente tem vacinas e que a gente nem ouve falar mais, como a difteria, o sarampo, enfim. Então, a gente consegue mostrar que a obrigatoriedade das vacinas, o uso de vacinas na primeira infância, durante a adolescência, é que isso aumentou a expectativa de vida dessas crianças, aumentou a expectativa de vida da população em geral. Então, as pessoas morriam com uma idade que hoje a gente considera como 60 anos, são os novos 40, são os novos 30. Mas ter 60 anos era quase basicamente ter 90 anos, ter 100 anos, porque era uma coisa bem difícil, dada toda a questão de infecções e nutricional da época. Então, a gente recomenda, os cientistas recomendam a vacinação com várias vacinas de crianças, porque isso impacta a vida de crianças hoje e impactou a vida de crianças antigamente. Se tivesse tanta vacina assim, talvez o crescimento populacional ou o controle da natalidade em muitos países, no Brasil, hoje não fosse possível famílias terem só 2 ou 1 filho. Em relação à vacinação de criança, outra coisa que não é raro a gente escutar é um pai ou uma mãe falar assim: mas o meu filho é saudável, então ele não precisa se vacinar, tá tudo bem. Quando, na verdade, a vacinação ela é recomendada independente da condição clínica ou socioeconômica. Algumas vacinas, elas são sim recomendadas devido ao risco epidemiológico, né? Algumas vacinas são administradas só em determinadas situações, mas no caso de bebês e crianças, todas as vacinas recomendadas para essa faixa etária deve ser administrada independente da criança ser saudável, né, da condição clínica. Óbvio que tem algumas condições clínicas que não vai haver a recomendação, mas seria um caso assim muito específico, não tão amplo quanto a gente está conversando aqui. Então, independe da condição clínica e da condição socioeconômica também. E é interessante que isso que você falou de condição socioeconômica, da saúde dos bebês, as pessoas também extrapolam isso para outras coisas, né? Então, se você está comendo, tem uma nutrição, você tem uma alimentação saudável, você não vai pegar gripe, você não vai pegar qualquer outra doença, Covid-19 foi um caso, mas se fosse assim, por exemplo, um presidente, nem só o presidente do Brasil que pegou Covid-19, mas outro presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, ele pegou poliomielite na idade adulta. Ele era o presidente dos maiores países do mundo. E ele pegou poliomielite. O vírus, enfim, qualquer patógeno, qualquer agente causador de doença, ele não quer saber se você é presidente, se você é a pessoa mais rica do mundo. Se você não está imune contra ele, ele vai te infectar e ele vai causar doença. Então, essa fake news, esse mito que as pessoas criam, toda essa narrativa, até naturopata, de que se você utilizar tudo natural, se você estiver extremamente saudável, o que você considera saudável vai te proteger contra uma doença, é balela. E a melhor forma da gente se imunizar, de se proteger contra uma doença, é tomando vacina. E só finalizando essa questão, essa preocupação com sobrecarregar o sistema imunológico das crianças, existem muitos estudos, isso é muito bem acompanhado. Para a gente montar o calendário vacinal, isso foi muito bem estudado antes, para ver quais são as melhores vacinas em qual faixa etária. E não se preocupem, as vacinas elas não sobrecarregam o sistema imunológico das crianças ou adultos. Tem muitos estudos que trazem vários cálculos, experimentos,
tem um estudo que trouxe que a gente seria capaz a responder mais de 10 mil vacinas aplicadas em intervalo curto de tempo. Então, a gente tem um sistema imunológico com uma capacidade absurda de resposta e que não vai ser sobrecarregado pelas vacinas. É isso aí, pessoal. Então, fica um recadinho para os pais de crianças aí na primeira infância. Vamos levar os filhos para vacinar. E aproveita que você está indo para o posto de saúde, já leva sua carteirinha de vacinação, vamos ver se está tudo em dia. Já aproveita e se vacina também. Bom, hoje a gente conversou com a biomédica e mestre em virologia pelo Instituto Evandro Chagas, Ana Alice de Aquino, com o estudante de graduação em Ciências Biológicas pela USP Ribeirão Preto, Natália Pereira da Silva Leite, e com o estudante de graduação em Ciências Farmacêuticas pela USP Ribeirão Preto, o Assim Said. E os três, né, a Ana Alice, a Natália e o Assim, também são integrantes da União Pro Vacina, que é uma importante iniciativa de várias instituições para combater a desinformação sobre vacinas. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui conosco. Eu agradeço muito, mais uma vez, foi um bate-papo muito bacana. É sempre muito bom ter a oportunidade para poder esclarecer essas fake news para todo mundo, porque é muito importante a gente estar bem informado nesse momento. Estar bem informado é uma arma que a gente tem para poder nos proteger em questão de saúde. Eu também agradeço, eu quero dizer que eu gostei muito desse bate-papo de hoje e é realmente muito importante que a gente consiga ocupar esse espaço levando a informação correta para várias pessoas, né? E quem estiver nos assistindo também, que possa compartilhar e que possa divulgar a informação correta, fazer as correções quando necessário. E é isso aí, muito obrigada. Também quero agradecer, foi um prazer participar novamente do programa e lembrar de que no ano passado a gente não sabia nada, nem tinham sido anunciadas vacinas, nem um teste clínico, a gente nem sabia se a gente ia realmente ter uma vacina, e hoje a gente sabe, e hoje a gente conseguiu ter várias vacinas, na verdade, mas agora o que a gente realmente tem o problema é, agora que a gente tem vacina, a gente tem que fazer as pessoas se vacinarem. Para essas pessoas se vacinarem, elas têm que estar realmente bem informadas e imunes contra o vírus da desinformação, porque esse vírus realmente não tem muita vacina que é fácil da gente produzir contra ele, porque ele é realmente horrível. A vacina contra a desinformação é a informação e é isso que a gente está tentando levar aqui, assim. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E lembrando que essa série sobre vacinas não termina aqui. Na próxima semana, a gente tem mais outros entrevistados aqui que vão continuar discutindo esse assunto. Então, fica ligadinho para você não perder nenhum programa. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.